Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2023. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição número 8. Transgênero. Que transrealidade é essa? A nossa meditação desta terça-feira está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, aliás. Para essa leitura foi dado o título: O homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém. Meus amados irmãos, nós temos percebido, temos visto aí que o diabo, como o príncipe deste mundo, tem procurado confundir as pessoas. E essa confusão também se dá na área da sexualidade. Na área da sexualidade. Sendo assim, para confundir mais, o diabo coloca na mente das pessoas e as pessoas são convencidas, acabam sendo convencidas, e aí estudiosos convencidos fazem pesquisas, escrevem livros, escrevem artigos, apresentam-se em congressos, e assim a ideia de que o ser humano pode ser o que ele quiser em relação à sua sexualidade, isso vai se espalhando e vai ganhando cada vez mais adeptos. Nesse sentido, a ideia de que existe uma moral divina no interior do homem também acaba sendo descartada, né? Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E isso se refere à questão da moralidade. O ser humano é um ser moral. E nesse sentido, nós temos que entender que, por exemplo, quando os adeptos, os defensores da ideologia de gênero, por exemplo, quando eles fazem a defesa de que o homem pode gostar de homem e, portanto, ele pode ser homossexual, a mulher pode gostar de mulher e, portanto, ser homossexual, e assim a pessoa pode ter, enfim, a sexualidade que ela bem entender, e aí ela pode ignorar o sexo com que nasceu, isto é, o sexo biológico. Então, uma das defesas é de que na natureza, os animais também têm esse tipo de relação, né? Ou seja, eles vão dizer que a ideia de homossexualismo ou homossexualidade, como eles querem que se fale hoje, né? A palavra homossexualismo, homossexualidade, eles vão dizer então que no reino animal já existe esse tipo de prática, esse tipo de conduta, e portanto, na raça humana é natural, dizem eles, que também haja esse tipo de comportamento homossexual. Porém, do que eles se esquecem, os defensores dessa prática
transreal, né? Eles se esquecem de que o reino animal não tem a moralidade, não tem o caráter de moral, como por exemplo a noção de certo e errado, a noção de divino, né? O reino animal não tem isso, porque o reino animal não tem moral. Quem tem moral é o ser humano, porque o ser humano foi criado com a moralidade. Por isso que o ser humano também tem essa noção de certo e de errado. Sendo assim, quando nós compreendemos que quem tem moral quem tem a noção de moral, a noção de certo e errado, é o ser humano, cai por terra esse argumento de que, como existe homossexualidade no reino animal, pode também existir homossexualidade entre os seres humanos, né? Cai por terra esse argumento, porque só existe moral, só o ser humano, apenas o ser humano é que tem moral. Por que ele tem moral? Porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, que é um ser moral. Deus é um ser moral. Por isso que Deus então estabelece o que é certo, estabelece o que é errado. E aí nós vamos entender, por exemplo, que a verdade é o certo e a mentira é o errado. Nós vamos entender que a, a, a heterossexualidade ou heterossexualidade é a correta e a homossexualidade é incorreta. Por quê? Por que nós entendemos assim? Por que nós podemos compreender assim? Porque nós somos um ser moral. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E nesse sentido é que nós devemos viver. Que Deus nos ajude. Amém.